Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar sobre ficção. O que é verdade, o que requer uma ficção, compará-la um pouco à escrita científica, e para isso eu pedi ajuda desse cara aqui, do Stephen King, principalmente nessa obra sobre a escrita. Então é com essas informações que eu vou falar um pouquinho, começar a falar sobre ficção. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais porque os conteúdos são diferentes. Aposto que você vai gostar. Bora falar de ficção? É uma grande mentira, a gente inventa um monte de história do jeito que a gente bem entender, e aí a gente tem um livro de fantasia, de romance, o que seja. Não, não é bem assim. E eu vou usar para isso um pouquinho do Stephen King, como eu disse. E eu acho bem interessante a primeira pergunta que ele responde aqui no Sobre Escrita, a respeito de ficção. Ele vai falar que ficção é telepatia. Como você cria uma história, é uma telepatia. Claro que é uma forma mais despojada de começar a falar sobre o assunto, mas ele vai entrar numa questão que eu acho muito interessante. E para isso eu vou usar aqui algumas anotações que eu fiz do livro dele. Então, a respeito dessa telepatia, claro, todas as artes dependem de certo grau de telepatia, mas acredito que a escrita ofereça a destilação mais pura. Mas aí, olha só esse parágrafo. Histórias são relíquias, parte de um mundo pré-existente ainda não descoberto. O trabalho do escritor é usar as ferramentas que tem para desenterrar o máximo de histórias que conseguir. A primeira vez que eu li esse trecho, eu achei interessante, achei Stephen King, me diverti e acho que não entendi de fato o que ele queria dizer com isso. Eu acho que eu só fui entender nesse momento, essa semana, quando eu estava montando essa aula para diferenciar escrita literária da escrita científica. E quando eu vi relíquias ali, relíquias de um mundo pré-existente, além de ser o estilo dele, dar essa questão mais lúdica, a colocação dele, ali eu acho que está implícito uma outra questão, e é aí que o assunto fica legal. E para isso eu preciso desse cara aqui, do Jung, para fazer um paralelo entre essas relíquias que estão enterradas. Relíquias talvez sejam mitos, talvez sejam símbolos, são essas histórias que fazem parte de um inconsciente coletivo, por exemplo. E aí, onde elas estão enterradas, onde elas são pré-existentes, talvez seja esse inconsciente, ou coletivo, como diria Jung, ou mesmo o seu próprio inconsciente, o inconsciente desse escritor que começa a resgatar essa relíquia, a retirar essa história o mais intacta possível, usando das ferramentas que ele possui. Então, olhando por esse ângulo, uma frase que parece apenas bem-humorada do Stephen King me leva a algo muito mais profundo. E provavelmente é isso que ele quis dizer. Aliás, numa obra aberta, ele pode ter tido uma outra intenção ali, e os leitores acabam tendo suas próprias interpretações. Existem esses dois lados da moeda quando a gente fala de qualquer texto, na verdade, não precisa nem ser ficção, mas o escritor, ele pode ter uma intenção naquelas palavras e os leitores podem recebê-las de outra. Eu vou voltar para as minhas anotações e usar também um outro autor para complementar essa teoria sobre ficção, e para isso eu vou usar o Manual de Escrita Criativa do Assis Brasil, bem famoso, aliás, muito legal.
E ele vai colocar essas questões que eu listarei em seguida no que deve conter numa primeira página, num primeiro capítulo de uma ficção. E eu achei muito interessante. Primeiro item é clareza, clareza, clareza. A gente estava falando de linguagem científica, onde a ambiguidade não é bem vista, onde a clareza é fundamental para que todos que leiam ou tentem reproduzir aqueles resultados de pesquisa sejam bem-sucedidos, isso fique muito claro para as pessoas. Na ficção, a gente pode ter uma ideia diferente, podemos rebuscar, podemos inventar, mas a clareza e a objetividade são fundamentais cada vez mais. Eu li uma postagem no Insta que eu achei bem legal, onde a pessoa dizia: é melhor você começar a sua ficção o mais próxima do fim possível. Que é essa objetividade presa ao conflito, outro ponto importante que precisa existir em toda a ficção ou em toda a história. Sem conflito não existe peça de teatro, não existe filme, não existe livro. Outro ponto importante é ter a definição do gênero daquela obra o mais precoce possível, seja nesse primeiro capítulo, seja na capa. Eu já iria para a capa, ela já tem que anunciar do que se trata aquela história. O título também. Eu usei para isso até uma brincadeira com os alunos de ontem da palestra. Eu coloquei a capa do meu livro e pedi para que eles me dissessem o que vinha à cabeça deles quando eles olhavam Nas Névoas da Tempestade. E veio mistério, romance e suspense. Eu achei muito legal, porque era exatamente isso que eu queria passar com aquela capa. Então fez o que tinha que fazer, surtiu efeito. Então a gente precisa deixar em todos esses elementos iniciais, na sinopse também, claro que gênero a gente está trazendo ali para aquelas pessoas lerem. Porque se elas querem terror, elas não podem pegar um livro de romance e começar a ler, e descobrir no meio que não tem nada de terror. Ela já tem que saber de antemão isso. Claro que as classificações nas lojas virtuais também são importantes, você usa palavras-chave para caracterizar seu livro. Tudo isso tem que estar alinhado, transmitindo a que veio aquele livro. Já falamos do conflito. E aí a gente vai para um enredo, que tem uma sequência de fatos dessa narrativa que precisam ter causa e efeito. Caso contrário, não existe verossimilhança e nem coerência, outros elementos fundamentais para qualquer narrativa. E aí na palestra, outra questão que foi abordada foi os requisitos para se fazer um estudo científico e a leitura, é claro, uma pesquisa, um levantamento bibliográfico extenso do tema que você está pesquisando é fundamental, ou seja, leitura. E aqui eu volto para o Stephen King sobre escrita, onde ele vai colocar a seguinte frase: se você quer ser escritor, existem duas coisas a fazer: ler muito e escrever muito. Ele, que se autodenomina um leitor vagaroso, lê de 70 a 80 livros por ano. É claro que isso, para quem é bom leitor, é super normal. Eu não me considero, se ele se acha lento, eu sou bem mais lenta e eu acabo pulverizando as minhas leituras. Isso atrapalha um pouco, eu leio um pouquinho de várias coisas. Mas no meu auge de leitura, eu chego nos 50 livros por ano, no auge do auge do auge. 70, 80, preciso melhorar muito. E voltando àquela questão da verdade, eu estou escrevendo um monte de mentiras quando eu estou escrevendo ficção? Não é bem assim. Aqui eu volto para o Assis Brasil, onde ele vai fazer a seguinte frase: a atitude do ficcionista também é a de quem sabe que, ao inventar, está sempre se reportando à realidade. E aí volto para o Stephen King, o jogral entre os dois. O trabalho de escrever ficção é encontrar a verdade dentro da rede de mentiras da história.
e não se comprometer com a desonestidade intelectual em busca de grana, aqui o Stephen King já coloca uma outra questão, a grana, ou você se orientar por assuntos da modinha, algo assim. Acho que um conselho interessante para jovens escritores: escreva sobre o que você conhece e use o máximo de veracidade, o máximo de verdade nessa ficção que você está criando. Não vá na onda, porque geralmente quando você vai na onda e não é tua praia, não dá muito certo. Enfim, esse é um começo só pra gente iniciar essa discussão sobre ficção, verdade, o que é necessário para a gente escrever um bom romance, uma boa história. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.